mais uma live hoje. Quero cumprimentar todos vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, em cada lar, de cada um de vocês que estão nos assistindo hoje, que estão nos acompanhando nessa live ou que estão nos acompanhando gravado. Aleluia. Que o Espírito Santo esteja em cada coração, movendo, tocando, transformando, curando. Eu quero deixar uma palavra para a meditação de vocês, que eu gosto de começar lendo uma palavra. E a palavra de hoje se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Que diz assim. Deixa bem baixo para não atrapalhar. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus anda sobre as águas, é o título. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Jesus disse para Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e andaram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluias. E para que nós venhamos meditar hoje, no dia de hoje, Jesus, quando ele estava andando por cima do mar, os seus discípulos que andavam com ele, quando viu, sentiram medo, como nós podemos ver aqui. Pedro duvidou, chegou a falar para Jesus, se és o Senhor, manda que eu tenha contigo nas águas. E quantas vezes nós, que servimos a Jesus há tanto tempo, andamos com Cristo há tanto tempo, quando vem uma luta, uma dificuldade, uma tempestade na nossa vida, a gente teme a tempestade se esquecendo de Jesus, que a gente sempre andou com Ele a vida toda. A gente se esquece que tem Jesus do nosso lado o tempo todo para nos proteger das tempestades, para nos proteger do vento forte, para nos proteger das fortes ondas que vêm durante a nossa vida tentando nos derrubar. E a gente acaba se esquecendo
de Jesus. Andamos com Jesus há tanto tempo, mas na hora da dificuldade, na hora das provações, ainda temos a ousadia. Se o Senhor ainda é comigo, faz alguma coisa. Se o Senhor não estivesse comigo e com você, você não estaria mais aqui nessa vida. Porque se estamos aqui hoje, é pelas misericórdias do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então Jesus, ele nunca nos abandona. Podemos nós, como ser humano falhos que somos, virar as costas para Ele. Podemos nós deixarmos de servir a Ele, mas Ele nunca nos abandona. É nós que nos afastamos dEle. Mas estamos andando com Ele. Estamos falando agora do estar andando com Cristo, de não nos afastarmos. Estamos falando em andar com Cristo há tanto tempo e não conhecemos Jesus de verdade. Porque quando as coisas vão bem, quando estamos na bonança, a gente lembra de agradecer a Deus, de glorificar a Deus, de falar obrigado, Senhor. Mas é na hora da dificuldade que Jesus vê que nós conhecemos a Cristo de verdade. Porque Pedro andava com Jesus, mas no meio da tempestade, o que ele falou? Senhor, se tu és o Senhor, manda que eu venha ter contigo nas águas. E Jesus disse, venha. E naquele momento, Pedro, ele foi. Diz a palavra que ele foi andando sobre as águas. Mas, quando veio um forte vento, Pedro parou de olhar para Jesus, começou a olhar para os lados e começou a afundar. Quantas vezes no meio da luta, da dificuldade, nós fazemos igual Pedro? Estamos ali no bem bom, tá tudo bem, tudo mil maravilha, estamos andando, olhando para Jesus. Mas quando começa a vir as tempestades, quando começa a vir um vento forte na nossa vida, deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar somente para as dificuldades do nosso dia a dia. Fala a Deus, aleluia. A gente só sabe olhar para os problemas do nosso dia a dia. Então a gente esquece por um minuto, por um instante, de olhar para Jesus. E aquela dificuldade começa a ficar grande, gigantesca. Achamos que não vamos suportar. Achamos que não vamos conseguir. E cadê Jesus agora? Jesus, ele continua no mesmo lugar, no mesmo ponto, te olhando. Você que deixou de olhar para ele e começou a olhar para as dificuldades. Nós deixamos de olhar para Jesus para olhar para as dificuldades e começamos a naufragar. Começamos a afundar. Afundar é um momento em que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que a gente acha que Deus não está nos vendo, que o Senhor nos abandonou, quando na verdade somos nós que deixamos de olhar para Ele e começamos a olhar somente para os nossos problemas. Então, Jesus disse para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus fala para você nessa noite, por que duvidaste? Por que você tem duvidado? Ah, mas o que eu estou passando é muito grande, o meu problema não tem jeito, eu estou passando por um momento difícil na minha vida que só Deus sabe. Realmente Deus sabe, mas será que você sabe que Deus sabe de verdade? Será que você sabe que Deus está te contemplando? Será que você crê que Deus está te contemplando, que no momento que você parar de olhar para as dificuldades e voltar a olhar somente para Cristo, todos os seus problemas vão cessar, todas as tempestades da sua vida vão cessar, o mar da sua vida vai apaziguar e você vai passar do outro lado cantando o hino da vitória? Ou será que você teme tanto as ondas da sua vida, você teme tanto os ventos, as tempestades, que você tem deixado os seus problemas ser maior do que o Deus que você serve? É tempo de nós refletirmos, analisarmos. Deus, será aleluia. Que eu estou deixando os problemas da minha vida ser maior do que a minha fé em Deus? Será que eu estou deixando os problemas da minha vida ser maior do que o meu Deus? Aleluia. Que nós possamos analisarmos, que nós possamos refletirmos e entendermos que Deus é maior sobre todas as coisas. Não existe nada que seja maior do que o meu e o teu Deus. Sei que tem momentos que é difícil, sei. Eu também já passei por momentos que, misericórdia, parecia que não tinha jeito. Mas em todo tempo,
Deus esteve do meu lado, do lado da minha família. Deus esteve nos contemplando o tempo todo. E no momento certo, a vitória veio. Porque Jesus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, para dar cada vitória a cada um de nós. Basta crermos. O segredo é não tirarmos os nossos olhos em Cristo. Não tirarmos os nossos olhos dele. Não deixar a nossa fé de lado e não deixar Jesus de lado. Porque se nós mantermos Jesus na nossa frente, mantermos Jesus na nossa vida, pode vir a tempestade, pode vir as ondas, pode vir o que vier. Você não vai cair, você não vai naufragar, você vai vencer em Cristo Jesus. Amém? Eu ia falar uma outra coisa. E tem uma passagem que fala, né? Jesus acalma a tempestade, que no final do versículo fala: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Até o vento da sua vida, o mar agitado da sua vida obedece quando Deus entra em ação para agir por você. Mas para que Deus venha agir por você, depende de você tomar uma posição diante de Deus, passar a crer, passar a confiar, não olhar para os seus problemas, por maiores que eles sejam, porque maior do que o teu problema, existe um Deus no céu, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que há neste mundo, que pode fazer no estalar de dedos acalmar a tempestade da sua vida, acalmar os ventos e te fazer mais que vencedor. Creia, não desista, não desanima. Eu sei que não é fácil, é difícil, é difícil, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas seja de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que ele disse? Porque eu venci o mundo. Porque assim como eu venci o mundo, Jesus quis dizer, assim como eu venci o mundo, eu te dou poder para vencer este século que você vive. Eu te dou poder e autoridade para vencer as aflições do mundo atual em que você vive. Aleluia. Porque se crermos em Jesus, se deixarmos ele governar, dirigir o nosso barco da nossa vida, ele nos faz mais que vencedores. Ele já nos fez. Ele não nos faz, ele já nos fez. Aleluia. Porque a vitória nossa é garantida pelo sangue de Cristo na cruz. Que um dia ele morreu na cruz para mim e para você. Para que hoje nós sejamos aqui. Aleluia. Mas que nós tenhamos que crer também. Temos que ter a certeza disso. Que Deus, ele tem a vitória, o melhor para mim e para você. Amém? Vamos orar a Deus para começar, para a gente entrar já na palavra, para que Deus continue falando com você, continue falando em seu coração, que você possa, ao terminar esta live, você possa sair da live renovados, transformados, com uma mente diferente, com a mente de Cristo, não com a sua mente. Tá? Com os pensamentos de Cristo, que o Espírito Santo venha lapidar, mudar seu pensamento. Que não pense você da sua forma, mas que o Espírito Santo venha reger a sua vida. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco. Pai eterno, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença nesta noite, nos colocamos em Tua presença nesta hora, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada vida que entrar nesta live, Senhor. O Senhor venha tocar, Senhor. Toca em cada coração nessa hora, Pai. Que não seja, Senhor, uma live por live como outra qualquer, mas que venha a ser o mover do Teu Espírito Santo, que não seja nós, porque nós somos falhos, nós mesmos, Senhor, nós não temos nada de bom para oferecer, mas sabemos que se o Senhor nos conduzir nesta noite, através dessa live, o Teu Espírito Santo vai visitar, o Teu Espírito Santo vai tocar, o Teu Espírito Santo vai falar grandemente em cada coração nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca. Em nome do Senhor Jesus,
fala com cada um que entrar aqui, Senhor, nesta live, Senhor. Que não venham entrar e sair de qualquer maneira, mas que eles venham entrar e sair cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Que a tua palavra, Senhor, venha confortar. Que a tua palavra, Senhor, venha, Deus querido, tocar em cada coração, em cada mente. Venha moldar, Senhor, venha transformar. Que não venha ser nada por fazer, mas que vidas venham ser alcançadas pelo teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida, Senhor, transforma, cura, Senhor, abre portas. Eu não conheço ninguém, Pai, nessa hora, Pai. Pode entrar pessoas aqui que eu não conheça, como pode entrar pessoas que eu conheça, mas mesmo conhecendo, eu não conheço o particular deles, Pai. Eu posso conhecê-los nas redes sociais, posso conhecê-los pessoalmente, mas o particular de cada um deles eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que cada um deles que entrar aqui nesta live, o que cada um deles precisa, o que cada um deles necessita, o que eles vêm buscando, Pai, o que eles têm buscado. Que o Senhor venha visitar agora, Senhor, cada vida, venha tocar, venha dar vitória, venha mover o Espírito Santo na vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles venham, ao terminar a live, estar diferente, Pai. Leves, porque o teu Espírito Santo tocou. E eu creio que não é nada em vão, nada é por acaso. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nós venhamos diminuir e que teu Espírito Santo venha se fazer presente. Que o Senhor Jesus Cristo venha crescer. Não nós, mas o Senhor. Porque o Senhor tem o melhor para cada um dos seus. Glória a Deus, aleluia. Peço, eu te louvo por esta live, te louvo por cada vida que entrar aqui hoje, Pai. Te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Agradecendo primeiramente a Deus e também a minha esposa pela oportunidade a qual é nos concedida da parte de Deus. E a palavra de Deus para o nosso coração é uma palavra conhecida de toda a igreja, de todos os irmãos, todo leitor que acompanha e gosta de ler as Escrituras Sagradas. Se encontra a palavra de Deus no livro de Números. Nessa noite é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Números, no capítulo de número 13. Livro de Números, capítulo de número 13, é a palavra que o Senhor Ele nos dá nesta noite. Amém? Uma palavra, quero ser breve com os irmãos, quero falar ao povo, mas quero entregar uma palavra ao teu coração, uma palavra de renovo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, né? Porque foi isso que Jesus deixou, que nós levamos o Evangelho, levamos uma palavra verdadeira, uma palavra de transformação, uma palavra de cura, uma palavra de confiança. Eu não quero aqui pregar palavras, né, de bens materiais, de vitória, porque o próprio Jesus falou que no mundo vós tereis aflições. Em outras palavras, Jesus disse, ou queria nos dizer, olha assim, ó filho, vocês vão passar muitas provações, vocês vão ser tentados. Então Jesus ele já nos precaveu lá atrás, acerca de como seria a nossa caminhada. Então, se Jesus ele falou que no mundo vós tereis aflições, que nós seríamos afligidos, que nós passaremos por muitas provações sobre a face da terra, né? Então, quando a nossa vida está tudo certa, aí há um perigo, alguma coisa está errada. Amém? Então, no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor: E enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi por aqui para a banda do sul, e vede que a terra é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que habitam, se há arraial, se em fortalezas, também qual é a terra, se é grossa ou se é magra, se é nela a árvore ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra, que era aqueles dias, os dias das primícias das uvas, ou seja, era a colheita das uvas naquela época. E assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Rehobe,
à entrada de Amate e subiram para a banda do sul. E lá eles viram até o Hebron, e estava ali Aimá, Saciel, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos depois de Zoar no Egito. Amém? Somente até aqui. Agora nós vamos, aleluia, louvado seja Deus, nós vamos descer um pouquinho, até o versículo 28, que nos diz assim: e o povo, porém, que habitava nessa terra, eles são poderosos, e as cidades fortes, muitos grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e anônima e ansiosamente a possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Somente até aqui. Queridos, amados irmãos, nós vemos aqui que o povo de Israel estava, aleluia, depois que saiu do Egito, Moisés como líder, liderando o seu povo. A Bíblia vai nos dizer que aconteceu muitas coisas, né? Muitos acontecimentos que o povo viram e presenciaram o milagre, as maravilhas de Deus para com o povo naquele deserto. E a Bíblia vai nos dizer que eles caminharam muito, até chegar, né, perto de Azarote. E ali o Senhor disse para Moisés: acampa aqui. Toda a congregação, todo o povo, e Deus instrui Moisés, dizendo: Moisés, toma 12 homens, de cada tribo um homem, que seja o cabeça de cada tribo, e os envia até Canaã, para ali eles verem como que é a cidade, a qual eu vos prometi por herança. Então Moisés, obedecendo a Deus, ele toma de cada tribo um homem por cabeça, e dá-lhes a seguinte ordem: vão até Canaã, subam pelo sul, e dali vocês vão lá ver aquela cidade, se a terra é boa, se há fruto, quem são os moradores. Então Moisés deixou bem claro para todos eles que ali eles podiam conhecer, eles podiam ver tantas coisas ali naquela terra. Pois bem, e dentro desse contexto, o Espírito Santo de Deus, ele me deu uma palavra para o teu coração nessa noite. Nós vimos aqui 12 homens, ou seja, 12 cabeças de cada tribo. Amém? 12 homens com a mesma incumbência, no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Mas aqui nós vamos ver que vai ter divergência entre eles. Pois bem, preste atenção, vai haver divergência entre eles. Ambos vão presenciar, ambos vão tocar, mas vai haver divergência. O Espírito Santo de Deus me deu essa palavra nessa noite. Visão, aleluia, em tempos difíceis. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra, aonde os acontecimentos têm mudado até mesmo a forma com que as pessoas vivem sobre essa terra. E mais eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você: por mais que a situação esteja difícil, por mais que o problema esteja te afligindo, acredite, confie. Quem te enviou, quem te chamou foi Deus. Por mais que os obstáculos, aleluia, aos teus olhos carnais, humanamente falando, você não tem possibilidade nenhuma de conseguir alcançar ou até mesmo passar por cima e conquistar os teus objetivos. Mas eu venho em nome de Jesus te dizer, aleluia, que nos últimos dias os verdadeiros escolhidos, aleluia, viveram pela fé. Então creia, acredite no milagre de Deus na tua vida. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui que Moisés dá uma incumbência para aquele povo, dizendo: vocês vão lá e vocês olhem como que é tudo, e se possível, esforçai-vos para trazer de lá frutos que aquela terra produz. Pois bem, a Bíblia diz que eles foram, né? Eles foram, e quando adentraram aquela cidade, eles começaram a presenciar muitas coisas que,
aleluia, que eles não gostariam de ter. Primeiramente, eles viram ali que havia os inimigos de Israel, os Jebuseus, os Heteus, os Amorreus. Eles habitavam as montanhas, ou seja, antes de adentrar na cidade, já tinha inimigo, já tinha o adversário do povo de Deus. Aleluia. Israel, por sua vez, ele vai até a cidade de Canaã, assim como o seu líder Moisés havia o ordenado. Chegando na cidade, o que eles encontram? Eles encontram ali, aleluia, os filhos de Gate, né, os descendentes dos gigantes que habitavam aquela terra. Então eles foram olhando somente os obstáculos, somente as dificuldades. Eles não, aleluia, não prestaram atenção no que Moisés disse, que ali eles iam ver muitas coisas. Mas a Bíblia vai nos dizer que dentre os 12 homens, ali havia pessoas que, aleluia, ele levou a sério o que o seu líder ordenara. Então eles foram ali, arrancaram, né, uvas daquela terra, aleluia, tinha um cacho de uva, era necessário que 2 homens o carregassem, aleluia. Eles foram vendo ali, aleluia, que havia fruto, que a terra era boa, que a terra era frutífera, que a terra não era uma terra estéril. Então a Bíblia vai nos dizer que eles retornam para a terra, aleluia, para o arraial dos israelitas. Irmãos, não se preocupe, é meu neto que chegou da igreja e está feliz, vai comer um pãozinho ali, é só glória e aleluia. Então, queridos, o que a Bíblia vai nos dizer que eles retornam para o arraial ali, aonde está Moisés com todo o povo. E o relatório que aqueles homens trouxeram não foi um relatório a qual agradara aos olhos da multidão. Porque eles começaram dizendo, olha, a terra realmente é boa, né? A terra tem fruto, e trouxeram do fruto, o povo pegou o fruto, o povo se agradou. Mas no meio deles havia algumas pessoas que, olhando a situação, disse Moisés, aleluia, tudo lá é bom, a terra é boa, dá fruto, Moisés, é maravilhoso, mas tem um problema, aleluia, tem um negócio que não vai dar certo, não vai dar bom pra gente. Moisés então, atentamente, juntamente com o povo, escutando atônito a tudo que ele falava. Então alguém toma a palavra e diz assim, ó, a terra é boa, o fruto é bom, mas tem um problema, nós não vamos poder entrar lá, nós não vamos poder tomar posse da terra. Oh, queridos, se esqueceram que aquela terra foi dada por herança ao povo de Israel, se esqueceram da promessa, se esqueceram da confiança que Deus os trouxeram do Egito até a terra de Canaã para vos entregar, mas chegou à beira, aleluia, chegou perto da cidade, mas o povo duvidou da promessa de Deus. Eu abro um parênteses para chamar a minha e a tua atenção nessa noite. Muitas vezes a promessa de Deus está do teu lado, a tua vitória está do teu lado, mas muitas das vezes você tem olhado somente as dificuldades, tem olhado somente os problemas, tem olhado somente as lutas, as provações que tu tem passado, não tem olhado, aleluia, através dela e visto a tua vitória, e visto, aleluia, a tua conquista, vendo, aleluia, aquilo que Deus tem preparado para você, aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o povo lançou um bombardeio sobre o povo, a ponto de o povo chegar para Moisés e dizer, Moisés, tu nos tiraste lá do Egito, aleluia, para morrer aqui nessa terra, porque nem sepulcro há. Moisés, aleluia, deixasse nós morrer lá. A ponto, irmão, do povo se dividir. Olha isso. Alguém diz, vamos levantar um novo líder e vamos voltar para o Egito. O povo estava do lado da bênção, a entrada da bênção, na porta da bênção, mas o povo preferia retroceder anos a frio no deserto do que, aleluia, enfrentar o obstáculo que estava à sua frente para conquistar a sua promessa e a sua vitória. Assim somos nós nos dias de hoje. Tenha a visão de Deus. Eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que as dificuldades têm assombrado a humanidade, mas tenha fé, acredite, tenha a visão de águia, tenha a visão de Deus. Eu sei, aleluia, que a porta está fechada, eu sei que muitas das vezes não tem saída, humanamente falando, mas nós cremos, servimos a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. A Bíblia vai nos
nos Glória a dizer Deus, que o universo aleluia. está na palma da mão do nosso Deus. E qual é o teu problema perante o nosso Deus? A Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia Aleluia. vai nos dizer que o nosso Deus, Ele não mente, Ele não volta com a sua palavra. Se Deus falou que ia acontecer, vai acontecer, mas creia em nome Aleluia, de eu Jesus creio, que a tua vitória virá. Aleluia. Escuta isso. O povo queria voltar para o Egito, retroceder anos a fio, do que falar, não, vou passar por cima desse obstáculo, porque a minha vitória está do outro lado. Não queria. Então o povo se divide. O povo não tem mais esperança, porque o diagnóstico, o que foi falado pelos espias, não agradou o povo. Então Deus, na sua infinita graça, louvado seja Deus, maravilhoso e eterno seja Deus. Então, querido Deus, na sua infinita graça, havia 2 homens, dentre os 12 que ali havia, que tinha fé, que acreditava na promessa, que confiava em Deus, que tinha visão de Deus, que tinha visão de águia. Aleluia. Josué e Caleb então se levanta no meio da congregação e diz: ei, se Deus nos trouxe até aqui, Ele nos dará essa terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando com você? Se você chegou até aqui, aleluia, Ele vai te entregar a tua vitória. Aleluia. Aleluia, eu sei que o adversário é grande, eu sei que a dificuldade é grande, que a luta é grande, mas o teu Deus, o meu Deus é maior. A Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus é tão grande, que os pés deles tocam a terra e a sua face está no céu. Aleluia, aleluia, creia e acredite na sua vitória. Deus, aleluia. Josué e Caleb se levantam no meio da congregação, no capítulo 14, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, versículo de número 6, aleluia. Então Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor agradar de nós, então nos porá nesta terra e no tola dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais, ó povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não temais. Amém. Aleluia. Então Josué, aleluia, e Caleb, eles tomam a palavra e dizem: ó, a terra foi Deus que nos deu. A terra foi o Senhor que nos deu, e se Ele acha graça em nós, aleluia, nós vamos conquistar essa terra. Aleluia. E pronto, acabou. Sabe o que Josué está dizendo? Josué está afirmando: ei, Deus nos deu, a terra é nossa, por maior que seja os obstáculos, a vitória é nossa. Vamos lá e vamos tomar essa terra. Só não sejamos covardes, só não sejamos, aleluia, medrosos, e vamos passar e vamos tomar essa terra. Em outras palavras, Josué trouxe ao povo uma calente, dizendo: ó, Deus está conosco. Aleluia, Jesus. Se Ele nos trouxe até aqui, a vitória está do outro lado, é só nós entrar e tomar posse. Aleluia. Em nome de Jesus, eu abro um parênteses para te dizer: você que está do outro lado, a vitória é sua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela está do outro lado, só aguenta um pouquinho mais. Vai chorando, vai gemendo, mas tenha fé. Glória A vitória Deus. vai chegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Meu Deus, tu aleluia. és fiel, Jesus, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Graças Então a disse Deus, toda a aleluia. congregação aos que apredejassem:
Porém, a glória do Senhor apareceu na congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio dele? Entendeu? Meu Deus. Josué está ali falando: gente, a vitória é nossa. Deus nos deu. Vamos tomar posse. Alguém grita no meio da congregação: apedrejai os dois. Eles são loucos. O que eles estão falando? A Bíblia diz que o próprio Deus vem ter na congregação. E Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, até quando esse povo, aleluia, vai me tentar? Até quando eles não vão crer nos meus sinais, eu fazendo milagres para com ele? Então, a ponto do próprio Deus intervir e falar com o povo, para ver se o povo entendia que Deus estava com eles. Muitas das vezes Deus nos coloca na frente de uma câmara como essa para falar para você até quando você vai duvidar das promessas de Deus na sua vida. Até quando você vai deixar de acreditar em Deus depois de tudo que Ele tem feito por você, pela tua casa, pela minha casa, pela nossa família. Os milagres, o livramento, o cuidado de Deus para conosco. Muitas das vezes Deus nos põe aqui nesse momento. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, Deus nos colocou aqui para te dizer: ei, Deus está contigo, a vitória é sua, em nome de Jesus. Somente tenha a visão de Deus em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Aleluia, o próprio Deus o interroga com Moisés e fala: ei, esse povo é um povo de coração duro. Até quando, Moisés, esse povo vai me tentar? Oh, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei o Deus que sirvo. E se Ele me colocou aqui na frente dessa câmara, nesse momento, é para falar para você: Deus, Ele está contigo nessa dificuldade, Deus está contigo nessa empreitada. Aleluia, não desconfie de Deus, não duvide de Deus, somente creia e acredite. Aleluia, vai marchando, vai chorando, vai gemendo, mas tenha fé, acredite que a vitória virá, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, queridos, o povo, diante da promessa, diante da vitória, eles pisaram na terra, eles comeram do fruto, eles viram com seus olhos a promessa de Deus, e mesmo assim não confiaram, não acreditaram, não tiveram fé. Eu não sei de que maneira está a tua vida, que está o teu coração, que você está a passar. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis sobre a face da terra, mas eu sei que nós servimos a um Deus que tem todo o poder. O mundo lá fora pode estar um caos, mas nós temos que estar em Cristo, aos pés de Jesus. Mesmo falho, mesmo pecador. Mas temos que ter fé. Eles comeram do fruto, pisaram na terra, andaram na terra. E mesmo assim, não se acharam dignos, se eu posso usar essa palavra, esse termo, ou não confiaram, não acreditaram em Deus. Mas eu venho em nome de Jesus dizer que a tua vitória, a minha vitória, está muito em breve de chegar. Aleluia. Somente vamos ter fé, vamos acreditar, vamos confiar. Aleluia, eles comeram do fruto, andaram na terra, viram a promessa. Muitas vezes você não viu a sua promessa, você não tocou, você não caminhou, você não comeu ainda do fruto. Mas a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Tenha a visão dos céus, tenha a visão de Deus, tenha a visão da promessa. Porque assim como Moisés estava ali, confiando em Deus, como Josué e Caleb estavam ali confiando em Deus. Aleluia, a multidão era muito maior que eles, não confiavam. Mas eu aprendi com Deus que Deus mais um é a maioria. Se você crê em Deus, e Deus está com você, você é a maioria. Glória não vai a Deus, importar o que A vai falar, o que B vai dizer, não tenha medo. Aleluia. Porque a tua história é contada por Senhor, outros. aleluia. Sempre você vai ser o errado.
Mas Jesus nessa noite manda te dizer que a tua história, quem escreveu foi Ele. O projeto da tua família, quem escreveu foi Ele. Não se preocupa não, somente confie. A promessa está do teu lado. A um passo de você conquistar. Tenha fé e acredite. E tenha fé, tenha visão de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Graças a Amém? Deus. Aleluia. E fique com essa palavra. Até aqui o Senhor nos permitiu. Glória Se eu passar a Deus. daqui, Aleluia. não é mais o Espírito Santo do Senhor que está falando, sou eu. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele me permitiu somente até aqui. Então, fique com essa palavra. Tenha visão de Deus em tempos difíceis. Que a tua vitória vai chegar no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu volto aqui à direção deste culto à minha esposa. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. E Deus falou grandemente. Olha, eu fiquei surpresa porque quando meu esposo falou que Deus já tinha dado a palavra para ele, ele não falou para mim. Não sei nem se é essa palavra que Deus tinha dado antes, Deus mudou para essa, né? Porque às vezes Deus dá uma palavra pra gente, mas chega no dia Deus muda tudo. Não sei se desde o início foi essa palavra, mas também não importa. O que importa é que Deus Glória falou a Deus, aleluia, grandemente em nosso coração. Eu creio que Deus falou em seu coração também. E quando eu estava procurando uma palavra para dar abertura a esta live, para dar abertura ao culto de hoje, eu li essa passagem com vocês em Mateus, né? Quem se lembra onde foi lido? Aleluia. E Deus falou, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Deus falou sobre andarmos com Cristo há tanto tempo e não conhecemos esse Cristo como deveríamos conhecer, a ponto de deixar as nossas dificuldades ser maior do que o nosso Deus. Verdade. A ponto de deixarmos as nossas dificuldades, os problemas, nos afastar o nosso olhar de Deus e focarmos nas dificuldades. É verdade. A palavra se A falta de crer em Deus faz a gente o quê? Afundar. Verdade, Jesus. A ponto de acharmos que Deus não está nos vendo. O contrário, é nós que deixamos de olhar para Ele, não é Ele que deixou de olhar para nós. E meu esposo também não sabia que eu ia dar essa palavra de abertura, nem eu sabia. Eu estava procurando uma outra palavra e quando eu coloquei meu olho nessa palavra e saí dela, o Espírito Santo falou, volta. E eu voltei e li. Glória a Deus. Sobre essa passagem. E quando eu passei para o meu esposo começar, Deus estava confirmando a sequência do que tinha lido. Glória a Deus. Vocês podem não acreditar, vocês podem falar, imagina, vocês combinaram antes da live. Não tem nada combinado aqui. Aliás, a gente nunca fez culto, a gente já dirigiu igreja na cidade de Piracicaba por um bom tempo, fomos dirigentes de igreja, abrimos igreja lá para o nosso pastor na época, e a gente nunca dirigiu igreja combinado. A gente nunca saiu de casa e falou, hoje vamos fazer assim, assim, você vai ler essa palavra tal, você vai fazer isso, eu faço isso. Não. A gente sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Verdade. Aleluia. A única coisa que a gente fazia era orar antes de sair de casa, porque a igreja era longe, a gente tinha que pegar ônibus na época, as crianças eram pequenas, a gente só orava pedindo a Deus que Deus tomasse a nossa frente, tomasse a nossa direção, que nada fosse da nossa vontade, mas sim na vontade e no querer de Deus. E a gente fazia tudo guiado pelo Espírito Santo. Então, as lives que nós temos feito aqui, inclusive a live de hoje, não foi combinado. Glória a Deus. Foi tudo na direção de Deus. E eu creio que você aí do outro lado, de alguma maneira, foi tocada pelo Espírito Santo. Por mais que muitas vezes você possa estar pensando, não, imagina. Nem que seja uma palavrinha só, pequenininha. Eu tenho certeza que entrou no seu coração. Porque diz que a palavra do Senhor, ela tem o endereço certo e ela não volta vazia.
antes faz o que apraz ao Senhor. Eu tenho certeza que esta palavra entrou, foi num endereço ali determinado por Deus, e eu tenho certeza que de alguma forma tocou o coração nessa noite. Glória. Não porque nós somos alguma coisa, não, porque o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que rege as nossas vidas, o Espírito Santo que está nesta live, visitou você que está indo do outro lado. Por isso eu digo, recebe a mudança, recebe a vitória, recebe a cura, que as portas venham ser abertas na sua vida a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Então eu quero fazer uma oração para encerrar a live de hoje, como eu li e orei no início da live, no início deste culto, que não deixa de ser um culto, né? Porque todas as vezes que nos reunimos para falar de Jesus Cristo, é um culto a Ele, e Ele está presente. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então eu creio que Jesus se faz presente nesta live. Deus, aleluia. Aleluia. Voltando a dizer, não porque somos alguma coisa, não, porque Jesus é maior. Que nós venhamos diminuir a cada dia e que o Espírito Santo do Senhor venha crescer e ser manifesto através das nossas vidas nesta live. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então, meu esposo dá a oração final. Eu quero agradecer desde já você que entrou nessa live, você que está assistindo agora gravado, não importa. Que Deus continue te abençoando, continue suprindo as vossas necessidades, abençoando a sua família, abençoando os seus negócios, o seu trabalho. Aonde você estiver, seja bênção, seja frutíferos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus, aleluia, graças Jesus. a Deus. Amém, guerreiros. Deus abençoe a todos. Que nessa noite a gente vamos aqui fazer um encerramento para a honra e para a glória do Senhor. Dizer a todos que nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e que nessa noite nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito no decorrer da nossa caminhada. Mesmo a gente sendo falho, pecadores, o Senhor, Ele tem achado graça em nós, por isso Ele nos permitiu estar presente aqui nessa noite para trazer essa palavra, que a palavra do Senhor não é minha, né? Com toda responsabilidade, com toda dedicação, né? Ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem fala, não sou eu sou apenas um servo do Senhor. Estamos aqui para servir a Deus, e que essa palavra venha alcançar o objetivo, assim como a minha esposa falou. A palavra do Senhor ela não torna vazia, antes faz aquilo que apraz ao Senhor, ou seja, antes ela faz aquilo para qual o Senhor assim enviou. Eu tenho certeza que essa palavra foi para alguém, para algum coração, e eu também já pego essa palavra para mim, porque quando nós ministramos, a primeira palavra vem para a gente, depois para os irmãos. Então eu já tomo essa palavra para a minha vida, porque muitas das vezes a gente reclama, e esquece de agradecer pelas promessas, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes a nossa vitória está do lado, a gente murmura, perde, né? Hoje a minha esposa ela me corrigiu sobre isso, ela chamou a minha atenção, e a palavra bateu certinho. Então, o que eu quero dizer, a palavra do Senhor ela sempre tem um foco, tem um objetivo para alguém, e eu tenho certeza que essa palavra ela vem direcionada a vidas, amém? Então fique com essa palavra, que você venha ter visão de Deus nos tempos atuais que nós vivemos, né? Porque só olhamos para as dificuldades do que o mundo está mostrando, é muito esse acontecimento, a internet aí tem de tudo, né? Internet, eu costumo falar para minha esposa, é terra de ninguém. A internet, se você souber usar ela, é uma ferramenta ótima, excelente, mas infelizmente tem pessoas que usam para outras coisas, então, que você possa obter na internet coisas boas, que você venha usar como ferramenta boa para aquilo que é bênção na vida das pessoas, que venha edificar a vida das pessoas, amém? E então que nessa noite a palavra do Senhor ela venha adentrar o teu coração, né? Que foi uma palavra, né? Uma palavra de confiança, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo, né? Muitas das vezes sabemos que tantas adversidades têm afligido o povo. Então a gente tem que trazer uma palavra de esperança. Então foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, bem? Eu não posso ser leviano aqui e nem trazer mentiras, que Deus vai dar uma casa, vai dar um carro. Não, irmão, o negócio vai ficar mais estreito, vai ficar mais difícil. Então é importante nós termos
visão do céu. Não olhar a dificuldade, olha para Jesus. Deus, aleluia. Olha para o que Jesus ele é na sua vida. Glória a Deus, Nem pelo que ele já fez, aleluia. mas pelo que ele é na sua vida, amém? Aleluia, louvado Aleluia. seja Deus. Então vamos orar. Se você puder, dobrar o seu joelho na sua casa, se não puder, se você puder fechar o teu olho, curvar a tua cabeça, vamos fazer uma oração aqui nessa noite, como forma de agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele fez e falou em nosso meio nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, te agradecemos por as palavras a qual que o Senhor falou em nosso meio. Agradecemos pelas vidas que eu creio que essa live alcançou, Senhor, e vai alcançar no Brasil, no mundo, no universo, aonde este vídeo chegar. Que o Senhor transforme o coração, que o Senhor transforme a vida, que o Senhor traga, Senhor, a realidade a esta vida. Aleluia, que por mais que, aleluia, esteja difícil, que o Senhor vai trazer a vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, aleluia, eu também clamo pelo nosso ministério. Estamos começando esse ministério a qual o Senhor colocou em nosso coração, Deus. Então levanta, Senhor, homens e mulheres com determinação, com coragem e desejo de fazer a tua obra para nos ajudar nessa empreitada. Abençoa, meu Deus, o nosso ministério, semeando vidas em Cristo. Pai, em nome de Jesus, que tudo venha a ser para a glória do Senhor. Meu Deus, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo meu irmão, minha irmã, que está do outro lado desta tela. Adentra o lar, adentra a família. Senhor, vai quebrando todo laço, todo impedimento, toda palavra contrária, vai quebrando, Senhor, faz cair por terra em nome de Jesus. A porta que estava fechada, meu Deus, abre nessa noite. O coração que estava angustiado traz alegria nessa noite. Aleluia, a esperança que faltava, meu Deus, que o teu Espírito Santo chegue agora como esperança neste lar, nesta família, neste coração. Vai transformando, Senhor, aleluia, Pai, aonde habitava o espírito de morte, Senhor, traz um espírito de vida, traz, aleluia, Senhor, alegria ao coração. A tua palavra diz que o choro, ele pode durar até uma noite, mas que a alegria, ela virá pelo amanhã. Meu Deus, esta vida que está triste, esta vida que está decaída por algum, Senhor, problema, aleluia, Pai, espiritual, sentimental, financeiro, até mesmo físico, meu Deus, o Senhor tem poder no céu e na terra, e meu Deus, vai visitar ele agora, Senhor, aleluia, e toca, Senhor, na dificuldade, toca no problema, e vai curando, Senhor, tudo para a honra e para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, aleluia, a todos que ouviram esta live, a todos que ainda vão escutar, aleluia, porque essa live fica gravada. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que essa live, Senhor, seja um instrumento, aleluia, Pai, e vai alcançar quantas vidas precisa ser alcançada, aleluia, Pai, no Brasil, aleluia, no exterior, aonde houver, Senhor, alguém com o celular na mão, precisando de uma palavra, meu Deus, usa, Senhor, esta live para fazer a diferença e mudar o coração de cada família, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que esteve conosco nessa live. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados às 19h30. Glória a Deus. Tá? Às vezes a gente atrasa alguns minutinhos porque a gente tá ajeitando umas coisinhas aqui, ajeitando aqui, né? Tudo certinho, os louvores que vão ficar como fundo durante o decorrer da live, que eu acho tão gostoso, tão espiritual, né? Tão bom. Glória a Deus. E a gente vai ajeitando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas todos os sábados a nossa live da bênção Glória a Deus. é às 19h30. Por que Deus deu este nome, live da bênção? Porque é live para abençoar a sua vida, para quando você entrar e assistir, você seja grandemente abençoado, transbordantemente abençoado, abençoada, que seus negócios sejam abençoados, seu trabalho, sua casa, a escola onde você estuda, seus vizinhos, seu bairro, enfim, que tudo venha a ser abençoado. Por isso se chama live da bênção. Se você crê, ao entrar nessa live, receba a sua bênção, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Então já marca aí no seu caderninho, já marca aí na agenda do seu celular. Hoje em dia não existe mais caderninho, é tudo no celular, né? Mas eu costumo marcar no celular e também no caderno, porque muitas vezes o celular dá
dá pipoco e deixa a gente na mão. Então, tecnologia é bom, mas às vezes deixa a gente na mão. Mas marca aí no seu celular, no seu caderno, onde você quiser marcar, todos os sábados, às 19h30, aqui no Facebook, nossa live da bênção. Não esqueçam, 19h30, live da bênção, todos os sábados. Amém? E durante a semana a gente está orando para que Deus venha abençoar esta live e para trazer mais pessoas para o nome do Senhor ser glorificado e vidas venham ser ganhas para o reino dos céus. Nosso intuito é ganhar almas para o reino dos céus. Por isso que o Senhor disse: ide por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Às vezes a gente não pode sair daqui, mas a live vai em lugares que nós não podemos ir. E o Espírito Santo opera. Eu creio assim. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até semana que vem. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Paz, Senhor. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês do fundo do nosso coração. Somos uma família. Não somos um ministério apenas. Somos uma família. Você seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa família. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vai lá, assiste. Quem não assistiu, né? Assiste a live completa, e quem já assistiu, reassiste, compartilha, né? Com os amigos, com as famílias, com todo mundo, né? Divulga esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Não é para nos engrandecer, mas que a palavra do Senhor alcance mais e mais vida em nome de Jesus. E você é uma ferramenta, tá? Você viu a live, né? Então compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. É isso aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.